Senhor, povo querido e amado do nosso Deus, vocês estão bem? Glórias a Deus. Se não tá, vai ficar, porque Deus já está te visitando nesta noite, está mudando o cenário, o quadro. Louvado seja o nome do Senhor, e grandes coisas o Senhor vai operar, grandes maravilhas e prodígios o Senhor tem para nós nesta noite, reservado dos altos céus sobre nossa vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Glórias a Deus. E você que crê nisso, já vai deixando aí o teu joinha, o teu like, para que você venha me ajudar a fortalecer esse canal. Cada vez mais tem sido uma bênção. Deus tem sido fiel, tem abençoado gloriosamente. Nós já temos chegado aí a quase 70 seguidores já, mais de 3.000 visualizações, mais de 200 likes. Louvado seja o nome do Senhor, é tudo para a glória do nosso Deus. Ele é maravilhoso e eu conto com vocês para me ajudar com o YouTube, deixando o seu like, deixando aí o teu joinha, para que nós possamos mostrar para o YouTube que esse canal é um canal sério, que fala sobre a palavra de Deus, que fala sobre o amor de Deus e que tem vidas que têm sido alcançadas e abençoadas. Muitas pessoas têm chegado até a mim, têm dado testemunhos. Pessoas que têm chegado para mim têm dito: irmã, eu ouvi a pregação e Deus falou comigo poderosamente. Eu estava numa situação muito difícil, mas a palavra me trouxe renovo, a palavra me edificou, a palavra me fortaleceu. Pessoas que estavam passando por situações de profunda tristeza, angústia, sofrimento, situações mesmo assim de muita fragilidade emocional. E Deus tem operado, Deus tem feito maravilhas, e isso alegra o nosso coração, porque nós temos visto o agir do Senhor, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós, a gente não é nada, mas Deus ainda faz uso da nossa vida para que vidas venham a ser alcançadas. E isso, meus amados irmãos, causa incômodo no inferno, causa fúria no inferno, porque o inferno, ele quer a todo custo barrar a obra. Todo custo o inimigo quer impedir, mas ele não vai conseguir, porque o Senhor nos promete na sua palavra que agindo ele, quem pode impedir? E o inferno não prevalece contra a igreja dele, contra a palavra dele. Tudo passa, mas a palavra dele permanece para sempre, e ela é fiel e não volta vazia. E eu creio nisso, louvado seja o nome do Senhor. Que cada palavra que é pregada aqui, ela não volta vazia. Ela é uma semente lançada que vai germinar e vai dar fruto na tua vida, em nome de Jesus. Tudo para a glória do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque é com muita alegria, com muito amor, que eu venho aqui todos os dias trazer uma palavra para você da parte de Deus, porque eu amo ser canal de bênção sobre a vida das pessoas. É por prazer. Louvado seja o nome do Senhor. É porque eu me sinto honrada em ser canal de bênção. Eu me sinto honrada de falar do amor de Deus para as outras pessoas, porque eu quero ver, e eu amo ver Deus operando na vida das pessoas como Ele operou na minha. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor me deu vestes novas, colocou azeite sobre a minha cabeça, eu creio que da mesma forma vai fazer na sua vida, vai fazer na sua casa, na sua família, na vida daqueles que precisam. E eu conto com você para ser canal de bênção junto comigo nessa empreitada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você deixa o teu like, você está me ajudando a mostrar para o YouTube que esse canal é um canal sério, que não é sobre religião, não é sobre placa de ministério, mas é sobre a palavra de Deus. É sobre a palavra do meu Pai, é a palavra do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que ele nos entregou a missão de apregoar, de anunciar. Amém, meus amados? E quando você compartilha, você está sendo um semeador. Você está sendo um ceifeiro da obra de Deus. Você está sendo canal de bênção. E aquilo que você semear, você vai colher. Se você semeia bênção, você vai colher bênção. Se você semeia o bem, você vai colher o bem. E quando você prega as boas novas do Senhor e você compartilha na vida de outra pessoa, você está plantando uma semente na vida dela. E quando o Senhor abençoar a vida dela, você vai ter partilha naquela bênção. Você vai colher junto com ela da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção vai ser partilhada. Amém? Então eu conto com você para você compartilhar com outras pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus, que são pessoas carentes de ouvir a voz de Deus. Amém? E se você diz: irmã, eu preciso de oração,
clica aí no sininho, já se inscreve no canal para que você venha fazer parte dessa corrente, onde nós estaremos orando pela tua vida. Hoje nós fomos ao monte orar, né? Se você ver aí no YouTube, a gente postou que a gente estava descendo o monte, foi algo glorioso. Nós estávamos ali no monte orando e de repente começou a chover. E eu vi ali como resposta de Deus. Eu vi Deus ali através da natureza, Ele respondendo o clamor que foi feito lá. E assim como aquela chuva caiu do céu sobre nós ali naquele monte, eu creio que chuva de bênção está caindo sobre você e sobre a sua casa nesta noite. Eu creio que o Senhor dos céus está enviando um socorro e uma resposta que você tanto precisa nesta noite. Você crê nisso? Porque eu creio. Eu creio nisso. Eu tomei posse lá no monte. E eu disse, Senhor, eu creio que assim como essa chuva está caindo do céu, eu creio que tem bênçãos caindo do céu agora sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que eu tenho apresentado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo e agradeço pela sua vida. E eu já declaro e determino sobre ti essa vitória nesta noite e que você venha dar o teu testemunho depois. Amém? Glórias a Deus. Depois eu vou tentar deixando aí nos comentários fixado um número de WhatsApp para que você possa estar enviando o seu testemunho. Você que tem um testemunho para contar, mediante as pregações que você ouviu, você vai mandar o seu testemunho. Amém? Um testemunho rápido, onde você venha contar uma bênção que o Senhor fez na sua vida através da palavra dele. Amém? Glórias a Deus. Então eu vou deixar aí nos comentários fixados para você estar mandando um áudio e depois eu vou estar trazendo aqui o seu testemunho para edificar a fé dos outros também. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, antes que eu venha ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero aqui orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu já peço que você incline a sua cabeça e feche os teus olhos em reverência ao Senhor e que você agora faça a sua petição. Agora é você e Deus. Você vai apresentar a Deus aquilo que tem causado incômodo em você, tristeza, angústia, sofrimento, preocupação. Você vai lançar aos pés do Senhor. Assim como Maria, ela lançou aos pés de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, aos pés de Jesus, aquela adoração, aquele bálsamo aos pés de Jesus. Lança agora, diante dos pés de Jesus, a tua melhor oração. E eu creio que assim como Jesus, ele olhou para aquela mulher, ele vai olhar para você também agora. E você vai achar graça diante dele. Você vai achar virtude, poder da parte dele sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Soberano Deus, amado Pai, Deus de poder, Deus de graça, nesse momento, meu Senhor da glória, eu venho te pedir, meu Deus, que o Senhor venha tomar o primeiro e último lugar, meu Senhor da glória, neste canal, nesta vida que está me ouvindo, deste homem, desta mulher. Eu não sei, meu Senhor da glória, o que ele tem enfrentado, mas eu sei, meu Senhor da glória, que tu és poderoso, tu és o El Shaddai, o Deus poderoso, que pode ir de encontro a esta pessoa agora e mudar, meu Deus, o cativeiro, mudar o cenário, tirar, meu Deus, ela desta guerra, dar vitória a ela, Senhor, mediante essa luta, essa peleja. Meu Senhor da glória, neste momento, eu clamo ao Senhor, repreende toda resistência do inferno, repreende toda resistência do mal, que quer impedir, meu Senhor da glória, dessa pessoa ser alcançada, abençoada, liberta, restaurada pelo poder da tua palavra e da oração. Meu Senhor da glória, entra agora, meu Deus, na peleja com essa pessoa. Entra agora, meu Senhor da glória, na batalha dela. Vai adiante dela, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, esmiuçando os ferrolhos de ferro. Meu Senhor da glória, levantando ela se ela estiver caída, fortalecendo ela se ela estiver fraca. Meu Senhor da glória, entra agora, meu Senhor, na causa dela. Entra agora, meu Senhor da glória, em providência, com providência sobre a vida dela. Meu Senhor, abençoa ela mesmo de portas fechadas, ainda que esteja tudo fechado para ela, mas mesmo de porta fechada, o Senhor vem abençoar, como o Senhor abençoou aquela mulher. Meu Senhor
glória, a viúva, meu Senhor da glória, a qual o Senhor multiplicou o azeite dela, vem multiplicar na vida desta pessoa, mesmo que ela esteja, meu Senhor da glória, com tudo trancado, mas mostre-se e revela para ela que o Senhor é Deus, mostre-se e revela para ela que o Senhor é o dono de tudo, que o Senhor é soberano, que o Senhor é grande, que o Senhor é o grandão da Galileia, o Senhor é o glorioso, o Senhor é o poderoso, o Senhor é o imbatível, louvado seja o nome do Senhor, e contra o Senhor nada fica de pé, nenhum mal prevalece, todo mal cai de joelho, meu Senhor da glória, e não resiste o teu poder, louvado seja o nome do Senhor. E neste momento inunda agora a casa dela com o teu poder e a tua glória, assim como o Senhor inundou aquele templo e deu visão a Isaías e encheu aquele lugar de glória. Enche agora a casa dela de glória, enche agora, meu Senhor da glória, a vida dela de glória. Aonde, meu Senhor da glória, era treva, era escuridão, o Senhor vai trazer luz, o Senhor vai trazer clareza, porque o Senhor vai ser o farol dela, o Senhor vai ser a ponte que ela precisa para atravessar para o outro lado e cantar o hino da vitória, pois é o que eu declaro sobre ela em nome de Jesus. Eu já profetizo em nome do nosso Deus. E você que crê, já coloca aí nos comentários o teu amém, glórias a Deus. Quando você coloca amém, você está confirmando e tomando posse da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Meus queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Marcos. Livro aonde escreveu São Marcos. No capítulo 10, no versículo 46, aonde a Bíblia vai narrar a história de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia vai dizer que certo dia Jesus entrou em uma terra chamada, em uma cidade chamada Jericó. Jericó, por sua vez, ela era conhecida como a cidade dos aromas, das palmeiras, dos perfumes. Mas Jericó, por sua vez, ela carregava uma maldição. Jericó, ela no passado foi lançada uma palavra de maldição através de Josué sobre a vida do povo de Jericó, sobre a terra. E aquela terra, ela se tornou estéril, seca. Era uma terra que era próspera, mas ela acabou sendo e se tornando uma terra seca, estéril, infrutífera, uma terra escassa, uma terra de miséria. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de uma palavra que foi liberada através de Josué sobre aquela terra, quando as muralhas caíram ao chão e aquela cidade ela foi queimada. E Deus, ele falava comigo poderosamente, porque Jesus, ele foi até aquela terra amaldiçoada. Depois de milhares de anos, Jesus, ele foi até aquela terra. E Deus, ele falava comigo de forma gloriosa, porque Deus falava assim comigo, que tem pessoas que há muito tempo ela tem carregado uma maldição. Há muito tempo ela tem carregado uma maldição, porque foi liberado sobre ela uma palavra de maldição. Foi liberado sobre ela uma palavra de derrota, de maldição. E há muito tempo ela tem vivido assim. A vida dela não anda. É como se fosse um ciclo vicioso. A vida dela não prospera, não anda, não avança, não cresce. Ela olha para a situação, quando ela vê que o negócio está melhorando para ela, começa a desabar de novo e ela olha e diz assim: meu Deus, na minha vida nada dá certo. Está repreendido em nome de Jesus. Mas muitas das vezes ela mesma começa a profetizar e a dizer: meu Deus, na minha vida nada dá certo. E nós amarramos isso nesta noite em nome de Jesus. Está repreendido. Tem pessoas aqui que vivem como aquele povo de Jericó. A vida dela vai de mal a pior, é um passo para frente e 10 para trás.
Quando ela pensa que o negócio vai melhorar, começa a desandar. E o Senhor está te dizendo nesta noite, por causa de uma palavra que foi lançada sobre você, você não está conseguindo crescer. Você não está conseguindo romper, você não está conseguindo avançar. Porque houve uma palavra de espraguejamento, de que foi rogado praga. Houve uma palavra de maldição liberada sobre a tua vida, ou sobre o teu casamento, ou sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você não consegue avançar, romper, crescer, por causa dessa palavra que foi liberada. Mas eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Quando Jesus de Nazaré chega até Jericó, essa maldição foi quebrada. E o Senhor está te dizendo nesta noite que Jesus está descendo aí hoje. O grandão da Galileia está descendo aí hoje, para quebrar essa maldição que foi lançada sobre você, para esmiuçar, cancelar essa praga que foi lançada sobre você, para cancelar toda palavra contrária que foi lançada contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se você não conseguir avançar, crescer, romper, a partir de hoje vai haver desenvolvimento e crescimento. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Aonde Jesus entra, aonde os pés do Senhor pisam, não tem maldição que fique de pé, não tem praga que fique de pé, não tem trabalho de maldição que fique de pé, não tem palavra contrária que fique de pé quando Jesus chega, porque ele cancela, porque ele quebra todo o decreto do inferno que foi lançado. Diante de Jesus, nenhum decreto lançado do inferno prospera. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Você toma posse? E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, quando ele sai de Jericó e ele caminha por um caminho, ele vê um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Bar significa filho. Timeu era o nome do pai dele. Então Bartimeu significa filho de Timeu, traduzido do hebraico. Ou seja, Bartimeu, ele não tinha uma identidade própria. Bartimeu, ele carregava praticamente a identidade do pai. Bartimeu, ele era nomeado por causa do pai, mas não porque ele tinha uma identidade própria. Não era porque ele tinha uma identidade peculiar, particular dele, mas ele carregava uma identidade por causa do pai. A herança do pai. Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas aqui que estão me ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor está dizendo. Tem muita gente que olha para você e quer rotular você com a mesma identidade do teu pai e da tua mãe. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite, você não vai ser rotulado com o rótulo da terra, com o nome do teu pai, com a fama do teu pai, com a fama da tua mãe, não. Você vai ser rotulado com o rótulo do céu, porque o Senhor já preparou a tua identidade, ela é própria da parte de Deus, ela é particular da parte de Deus. Quem vai te nomear, quem vai te dar um nome, vai ser o Senhor, não vai ser a multidão, não vai ser a sociedade, não vai ser aqueles que estão lá fora que olham para você e diz, é igual o pai, é igual a mãe. Assim como o pai é alcoólatra, ele vai ser alcoólatra. Assim como a mãe vive na prostituição, vai viver na prostituição. Assim como o pai e a mãe vivem uma vida de miséria, vai viver uma vida de miséria. Assim como o pai e a mãe vivem uma situação assim, ele também vai viver. Não, você não vai carregar a mesma história, o mesmo padrão. Você não vai repetir a mesma história, mas a tua história vai ser diferente daquilo que as outras pessoas querem determinar e rotular. Você vai ter o rótulo e a determinação do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai carregar o rótulo e a determinação do céu. Você vai carregar a identidade do céu.
Louvado seja o nome do Senhor. Você vai carregar o registro do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não o que as pessoas querem registrar em você. Louvado seja o nome do Senhor. Não aquilo que as pessoas querem te nomear. Porque as pessoas lá fora querem te nomear com nomes que venham trazer sobre você uma história de fracasso, de derrota, de vergonha. Não, você não vai carregar aquilo que as pessoas lá fora querem determinar sobre você, mas você vai carregar aquilo que o céu já determinou e já planejou para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que tem pessoas que dizem assim, assim como a família dela carrega uma enfermidade, ela também vai carregar. Vai não. Esse decreto do inferno não vai te acompanhar, porque o Senhor vai quebrar. Assim como o pai e a mãe dela carregam uma enfermidade assim, ela também vai carregar. Vai não, porque Deus já cancelou nesta noite. Mentira de Satanás. Porque o Senhor já está cancelando nesta noite toda maldição hereditária. Toda rotulação do inferno que quer te rotular, o Senhor já está cancelando, arrancando e colocando um novo rótulo, uma nova história sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu, ele carregava o nome do pai. Bartimeu não tinha uma história própria. A história de Bartimeu era de derrota, era o cego Bartimeu, filho de Timeu. As pessoas só contavam derrota a respeito dele, que era cego e filho de Timeu. E a palavra do Senhor vai dizer que Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho mendigando. Você entende isso? Ele estava sentado à beira do caminho mendigando. Ou seja, ele estava paralisado à beira do caminho, sem se mobilizar, sentado, largado, rejeitado, excluído, desamparado por todos, envergonhado, mendigando. Porque é assim que o inferno quer que eu e você fique. É assim que o mundo lá fora quer que eu e você fique. É assim que o inferno quer que eu e você permaneça paralisado, largado na beira do caminho, rejeitado, excluído e mendigando, comendo migalhas. É isso que o diabo quer, é isso que as pessoas que é usada por ele quer. É assim que muitos na sociedade lá fora nos enxergam. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Jesus está chegando aí na tua casa. E Jesus está olhando para você diante desta situação. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele ouviu falar de Jesus. Assim como você hoje está ouvindo falar de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele ouviu falar de Jesus. E ele automaticamente ele se levantou, ele se movimentou e começou a clamar por Jesus e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, ele começou a se movimentar em busca do milagre que ele precisava, da resposta que ele precisava. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está te dizendo nesta noite: não fique sentado paralisado na beira do caminho. Se levante em direção ao teu milagre, se levante em direção à resposta. Clame ao Senhor, abre a tua boca e clama, abre a tua boca e pede, porque o Senhor nos prometeu na sua palavra, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer que Deus se revele para você, que Deus revele a glória dele, revele os prodígios dele, as maravilhas dele, a misericórdia dele sobre ti, começa a clamar a ele nesta noite em nome de Jesus. Se levanta, se posiciona e começa a clamar a ele em nome do Senhor Jesus. Abre a tua boca e clama.
Pede em alta voz, porque o Senhor te ouve. O Senhor te ouve nesta noite se você clamar. Se você abrir a tua boca e pedir, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que você pedir a Deus nesta noite, o Senhor vai te dar, o Senhor vai responder. Se você bater, o Senhor vai abrir para você. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Bartimeu se levanta, aquela multidão, inclusive os discípulos de Jesus, presta atenção, tenta paralisar ele, tenta calar a boca dele. E você sabia que muitas das vezes, quando você está parado, largado na beira do caminho, mendigando, ninguém chega para te ajudar. Ninguém chega para te dar uma palavra de apoio. Ninguém chega para estender a mão para você se levantar. Mas basta você querer se mobilizar. Basta você querer se levantar. Basta você querer andar em direção ao teu milagre, que os filhos do inimigo se levantam. Os filhos de Belial se levantam para querer te calar, te parar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você está parado na beira do caminho, não incomoda ninguém. Quando você está largado na beira do caminho, mendigando, não incomoda ninguém. Mas basta você se levantar, que o inferno se incomoda, que pessoas se incomodam, que pessoas se levantam querendo calar a tua boca, querendo te paralisar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite: não pare, não se cale diante daqueles que querem te neutralizar a tua fé, neutralizar a tua força, neutralizar a tua esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Não pare, não paralise, porque enquanto eu e você está largado, mendigando na beira do caminho, ninguém se incomoda. Mas basta eu e você se levantar, se mobilizar para crescer, que basta incomodar as outras pessoas. Tem pessoas que se incomodam. Tem pessoas que elas se incomodam, porque eu e você está crescendo, está se movimentando, porque eu e você estamos clamando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a vontade delas é eu e você permanecer cega espiritualmente. A vontade delas é que a gente permaneça largada, rejeitada e mendigando, comendo migalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós começamos a comer o melhor dessa terra, quando nós começamos a prosperar, quando nós somos curados, quando nós somos restaurados, quando nós somos libertos, o inferno se incomoda, e as pessoas que servem o inferno também se incomodam. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está te dizendo nesta noite: se tem gente se incomodando com a tua vida, é porque você tem agradado a Deus. Se tem gente se incomodando com o teu crescimento, porque você está se levantando e você resolveu não aceitar mais a situação de derrota que você está vivendo, é porque é enviado do inimigo para querer te parar, para querer te calar. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem pessoas que chegam para você e dizem assim: não adianta você orar, não adianta você pedir, não adianta você fazer isso porque não vai dar certo, não adianta você fazer aquilo porque não vai prosperar. Isso são pessoas que são enviadas do inimigo, porque está incomodada com a grande obra que Deus tem na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque prefere ver você mendigando, porque prefere ver você sendo rejeitada, humilhada, vivendo uma vida de miséria, de derrota, de fracasso, e se incomoda com a tua bênção, com a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa, meus amados, ainda estou me recuperando aqui da virose. Louvado seja o nome do Senhor, mas é bênção. E Bartimeu, ele permanece gritando e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa palavra nos traz uma lição gloriosa. Mostra a perseverança de Bartimeu. Mostra que Bartimeu, mesmo os outros mandando ele calar a boca, ele não se calou. Ele não seguiu aquilo que as pessoas
pessoas queriam que ele seguisse. Ele não se deixou ser intimidado com o que as pessoas estavam fazendo com ele. E Deus está te dizendo nesta noite, o Senhor falava comigo, não se deixe intimidar com o que estão dizendo com você. Não se deixe ficar intimidado. Não deixe a afronta, não deixe a intimidação do inimigo, das pessoas que são usadas pelo inimigo. Não deixe você ficar paralisada, com medo, frustrada, não. Continue clamando. Não se entristeça, continue clamando. Não pare, não se cale, continue clamando. Continue fazendo, continue crescendo, continue se levantando, continue caminhando, continue se mobilizando em direção a Jesus, porque Ele vai vir ao teu encontro hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai vir ao teu encontro hoje e Ele vai mudar esse cenário. Louvado seja o nome do Senhor. Não se deixe ficar intimidado. Não deixe a afronta te paralisar. Não se sinta ameaçado. Não deixe que as ameaças do inferno venham te neutralizar. Não deixe. Porque o que aquela multidão quis fazer com Bartimeu foi isso. Quis ameaçar ele. Botar medo nele. Quis paralisar ele. Neutralizar as forças